Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 28 de setembro de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. É com satisfação enorme que nós cumprimentamos Araxá nesse dia. Gostaria de saudar e agradecer a presença aqui do Sebastião Donizete, nosso secretário de Obras. Gostaria de cumprimentar a cidade pela grande data que ficará marcada nos anais da história de Araxá, que é o dia de hoje, o dia 28 de setembro, onde nós inauguraremos a sede definitiva do Poder Executivo de Araxá. Eu faço essa comunicação aos araxaenses, relembrando um pouco do passado, porque como prefeito eu tive a oportunidade de mudar a sede do Executivo da Praça Coronel Adolfo para a Rua Olegário Maciel, quando naquela época nós adquirimos o prédio do Banco Brasil, reformamos o prédio e levamos para lá a sede do Poder Executivo de Araxá. Depois, voltando à prefeitura, nós retornamos à Praça Coronel José Adolfo, reinstalando lá a sede do Poder Executivo. Agora, hoje, com a presença de uma nova cidade, de uma nova mentalidade, de uma nova visão de futuro, e junto com outros companheiros, nós estamos instalando definitivamente a sede do Poder Executivo da cidade de Araxá. O que para mim é uma honra, é uma satisfação, é um legado que nós deixamos e marcamos na história, porque essa é uma data histórica. Então é com essa satisfação que nós iniciamos o nosso programa. Prefeito, qual que é a denominação desse espaço e qual o motivo dessa escolha? Olha, é uma homenagem que a população de Araxá e de Minas presta ao grande ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nós entendíamos que ele merece ser relembrado em nossa cidade, como é relembrado o país inteiro. Então, através de uma ação que é uma prerrogativa do Poder Executivo, através de um decreto-lei, nós fizemos a denominação e a publicamos. Eu gostaria que você lesse para conhecimento do público. Pois não, decreto número 518, de 17 de setembro de 2018. Denomina o Gabinete do Poder Executivo Presidente JK. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com o artigo 1º da Lei Municipal número 6.523/2013, decreta. Artigo 1º. Fica denominado Gabinete do Poder Executivo Presidente JK, a sede do Poder Executivo Municipal, situado na Avenida João Paulo II, bairro Guilhermina Vieira Schayer. Artigo 2º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura. Araceli de Paula, Prefeito Municipal de Araxá. Olha, portanto, é uma homenagem que nós gostaríamos de prestar em nome de Araxá. Eu acredito que em nome de Minas e do Brasil, um dos maiores brasileiros que, com denodo, com coragem e com determinação, mudou definitivamente a história desse país. Então é uma homenagem que Araxá presta ao ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. A inauguração marcada para hoje às 18 horas e a importância da presença, prefeito, de toda a comunidade, de toda a população. Olha, nós gostaríamos de convidar, mais uma vez, convidar publicamente a população de Araxá para que comparecesse a esse ato que eu considero um ato histórico. Porque, como já disse, o gabinete de Araxá, do Poder Executivo, ele teve 3 destinações durante o nosso período de governo. E agora nós o instalamos definitivamente e espero que para a posteridade em um local onde esse gabinete será o centro das grandes decisões da nossa cidade. Então eu convoco, peço, solicito a presença da população, porque esse é um ato extremamente histórico. Talvez o mais histórico que nós temos a oportunidade de, como prefeito de homem público, realizar em nossa cidade. Fica feito o nosso convite, gostaria que toda a população comparecesse, porque dali haverá de sair as grandes decisões que nortearão o futuro da nossa cidade Araxá. Prefeito, nós tivemos essa semana uma reunião na Câmara Municipal onde foi realizada audiência pública para se tratar sobre o projeto do viaduto da Rua Uberaba com a João Paulo II.
Na verdade, foi uma apresentação que a administração fez através dos seus órgãos técnicos competentes, através da Câmara Municipal para Conhecimento da População, do projeto que nós vamos implantar entre a Rua Uberaba e a Avenida João Paulo II, na confluência da Uberaba com o Alvorada, onde a demanda do trânsito realmente está congestionando completamente aquele setor. Acho que a audiência pública foi inteiramente satisfatória porque contemplou aqueles que realmente pensam no Araxá do futuro e levou ao conhecimento daqueles que não querem o desenvolvimento, aquilo que nós pretendemos fazer e vamos fazer em função do crescimento da cidade de Araxá. Então eu fico satisfeito pela apresentação pura e clara do projeto do viaduto e espero que a gente consiga fazer os demais viadutos para que Araxá consiga desengessar e consiga crescer em todos os sentidos, vendo na mobilidade urbana o grande fator do seu crescimento em direção a todos os bairros e em todos os sentidos. Então é mais uma obra que eu entendo arrojada, que foi levada ao conhecimento da população, e eu espero aqui fazer algumas pequenas reflexões para dizer que o crescimento de uma cidade às vezes paga algum preço. Quando nós retiramos os trilhos do centro de Araxá também, isso há alguns anos atrás, existiam pessoas que não queriam aquela retirada, não acreditavam naquela retirada e achavam que era bonito. O trem ia andar 10 quilômetros no centro de Araxá, dividindo a cidade em a cidade de baixo e a cidade de cima, não é isso? Achava bonito, achava folclórico. E nós tiramos e a cidade pôde crescer, a cidade pôde se unir. Existiam pessoas que achavam bonito também que os córregos não fossem canalizados, que ali era um local de lazer e que os córregos não deveriam ser canalizados, e eles foram canalizados também. Existem obras que às vezes assustam até pela sua extensão ou pela sua proposta e que depois acabam sendo entendidas. Assim aconteceu também com a ligação Araxá-Patos, quando pensavam que Araxá não tinha condições de se ligar a Patos através da obra de um deputado local, e ela se ligou 10 anos depois. E com isso Araxá vai crescendo, vai tomando uma posição de destaque, uma posição assim de hegemonia nessa micro-região e vai se confrontando com as outras cidades próximas a nós, como Uberaba, como Uberlândia, como Patos. Araxá desponta pela grandeza e pela visão dos seus homens, daqueles que têm coragem de fazer e de puxar o crescimento da cidade. Então eu acho que foi uma sessão que vai ficar marcada na história. Eu gostaria de cumprimentar o Sebastião Donizete, na pessoa dele, cumprimentar todos os profissionais que trabalharam na execução desse projeto, cumprimentar todos aqueles que entenderam e entendem a sua grandeza para o desenvolvimento da nossa cidade. E repito aqui que esses desafios que tem que se enfrentar, eles podem, às vezes, em determinados momentos, causar um certo espanto, mas no final eles se justificam por tudo aquilo que eles representam e vão representar para o desenvolvimento de Araxá. Então, eu fico muito feliz e já disse ontem mesmo ao Sebastião Donizete para que nós devemos lançar já a licitação para a execução do viaduto, da mesma forma como lançar a licitação para a continuidade da Avenida Ítalo Rossi. Prefeito, em relação às outras obras aqui em Araxá que estão sendo realizadas pela administração municipal? Olha, em relação às obras que faziam e fazem parte do nosso programa de governo, nós estamos muito tranquilos. Tudo aquilo que foi colocado no programa de governo está sendo colocado em execução, algumas já em andamento, outras já sendo projetadas e outras com recursos já repassados para o município. Eu gostaria de dizer que depois dos viadutos, nós estamos trabalhando também já no término da primeira fase da Ítalo Rossi, até porque nós já recebemos o restante dos recursos que deveriam ser repassados pelo Estado. Na última semana esses recursos foram repassados. Então nós estamos terminando a primeira fase da Ítalo Rossi, já autorizamos a segunda fase, que vai em direção aos bairros, e vamos depois trabalhar nessa obra no sentido de encontrarmos até a Senador Montandon, perto da Igreja do Rosário. E agora, talvez, a grande obra que nós já estamos trabalhando, isso, na sua execução para a sua implantação, elas se referem aos 45 milhões que nós já estamos trabalhando a parte legal em Brasília, que o Sebastião Donizete, com mais detalhes, vai explicar para a população a situação do projeto, que já passou, inclusive, pela aprovação da área técnica. Agora está na parte jurídica e brevemente estaremos assinando o convênio para aplicarmos esses 45 milhões a fundo perdido em Araxá, que vai contemplar
todos os nossos bairros, e esses bairros não é fruto do pedido de ninguém, é fruto de uma necessidade que Araxá tem de dar o mesmo tratamento que se dá ao centro da cidade, a todos os bairros. Então, esse é um objetivo desse projeto, da mesma forma que ele vai sustentar outras obras de mobilização urbana dentro da nossa cidade. Esse é um projeto que realmente já está em fase bastante adiantada, que a gente espera ainda, talvez no próximo mês, já assinar o contrato definitivo. São 45 milhões que virão para Araxá a fundo inteiramente perdido. E conversarmos também sobre outro projeto que eu acho de altíssimo alcance para o desenvolvimento de Araxá, que são 48 milhões que nós estamos pleiteando para a canalização do Córrego Grande. Esse projeto já foi aprovado também em Brasília. Esse projeto tem diversas utilidades, diversas condicionantes para sua aplicabilidade. Primeiro, nós vamos trabalhar na parte de proteção ambiental e ali acolhermos a população ribeirinha, dando àquela população condições dignas de moradia e estendendo, não é isso, os limites da cidade até a BR-262. Então são projetos desafiantes e eu gostaria de dizer aqui que é um projeto que nós iniciamos e não seremos nós que vamos terminar não, mas uma obra pública. A gente não tem que se preocupar com quem iniciou, com quem terminou. Nós temos que ter coragem de enfrentar o desafio e partir para resolver o problema. Então esse projeto também já está bem adiantado e é com essa convicção que nós estamos antevendo o Araxá que nós queremos para a nossa população. Então eu gostaria que o Sebastião Donizete pudesse falar sobre esses dois projetos, inclusive do término da primeira fase da Ida do Ross. Secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, companheiros aqui de mesa. É realmente o seguinte, o prefeito nos incumbiu de uma missão bastante árdua, né? Nós temos aqui que trabalhar, nesse caso dos projetos em Brasília, são quase 100 milhões de reais de obras que nós temos que atacar nesse restante de governo. Como disse o prefeito, as obras que serão feitas, serão iniciadas, provavelmente não serão terminadas por essa administração, mas é um passo importante que está sendo dado para atingir aqueles objetivos que a população de Araxá tanto espera, né? Mas começamos, por exemplo, no caso específico da Ítalo Ross, que nós tínhamos um atraso na obra em função do não repasse dos restantes dos recursos por parte do Estado, que felizmente foi repassado semana passada, e agora nós estamos já em fase de conclusão. Inclusive, essa semana já retomamos a parte de pavimentação da Ítalo Ross e será uma sequência agora continuada, não irá haver paralisação e esperamos em breve entregar definitivamente essa primeira etapa. Como disse o prefeito, já nos autorizou também a tanto fazermos imediatamente a licitação do trecho seguinte, que vai contemplar mais uma parte de duplicação, bem como o acesso aos novos bairros que ali existem, com 2 rotatórias, sendo uma delas em frente a Bem Brasil, ou seja, nós vamos ligar todos aqueles bairros novos ao centro da cidade com segurança e com rapidez e com um novo pavimento daquela região. Além disso, também o prefeito nos autorizou já a lançar imediatamente o viaduto da Rua Uberaba, que foi palco da audiência pública realizada essa semana. Essas obras são financiadas inteiramente pelo Poder Público Municipal. Isso mostra que o prefeito tem o controle absoluto das finanças do município e permite a ele avançar em obras importantes, em obras que causam impacto e que mudam realmente o cenário do município de Araxá. Além disso, nós vamos falar agora das questões dos recursos que o prefeito está trabalhando em Brasília e que tem avançado todo dia. Nós acompanhamos diariamente o andamento desses recursos, né, em Brasília, tanto no Ministério da Integração Nacional quanto no Ministério das Cidades, e temos diariamente sentido o avanço. Por exemplo, no caso do Ministério da Integração Nacional, o prefeito conseguiu o repasse de recursos da ordem de 45 milhões, como ele disse, a fundo perdido, e nós estivemos em Brasília recentemente. O plano de trabalho, que era a primeira etapa, já foi aprovado pelos técnicos do Ministério da Integração Nacional. Essa semana já foi encaminhado para a área jurídica. Essa análise jurídica a gente tem acompanhado também diariamente e contamos com o apoio de parceiros nossos em Brasília. A expectativa é de que realmente nos próximos dias o prefeito seja chamado para assinar esse convênio, e daí nós temos as etapas seguintes, que são de elaboração dos projetos, aprovação e logo em seguida o repasse dos recursos para a gente possa fazer essas obras. Esse recurso de 45 milhões está contemplando o viaduto da Amazonas com a João Paulo II, que
que, diga-se de passagem, é um viaduto que já faz parte, desde a sua origem, do plano de governo do prefeito, já está previsto no plano plurianual, foi motivo de 2 pesquisas de opinião pública, assim como do viaduto da Ruberaba, que são extremamente favoráveis à execução dessas obras. Ele já está inserido dentro do plano de desenvolvimento do município de Araxá, ou seja, já foi aprovado, já anteriormente, inclusive, à administração do prefeito Eliseli de Paula. Então ele tem todos os requisitos necessários para serem feitos. Além desse viaduto, que esperamos poder em breve iniciar os projetos já aprovados dentro do Ministério da Integração Nacional, é também a duplicação do viaduto da Avenida Senador Montandor, que hoje já tem um fluxo muito grande e que realmente necessita dessa duplicação, e que junto com essa duplicação nós vamos estender também a Senador Montandor até a rotatória da Urciano Lemos, próximo da Igreja de Santa Rita, aí com isso emendando na Eitel Ross, já com um trecho pronto e mais uma segunda etapa que está sendo iniciada agora, ou seja, nós já teremos um acesso ao município de Araxá, de quem vem de Belo Horizonte ou de Patos de Minas, já totalmente duplicado e com iluminação moderna, com ciclovia inclusive, que foi uma colocação do prefeito no sentido de já dotar o município de Araxá já de alguma alternativa, já pensando na mobilidade urbana, né? Então são novas obras que vão ser contempladas dentro desse recurso de 45 milhões. Secretário, e esses recursos serão investidos também em outros setores? Além dessas obras já citadas, nós temos também os recapeamentos de todos os bairros do município. Mesmo aqueles que não tenham sido, nesse primeiro momento, contemplados dentro desse plano de trabalho que foi aprovado agora no Ministério da Integração Nacional, nós temos a possibilidade de incluir novos bairros dentro desse mesmo convênio. E tenho certeza, o prefeito não me disse, mas se algum desses bairros não puderem ser contemplados com esses recursos do Ministério da Integração Nacional, tenho absoluta certeza que o prefeito não medirá esforços para fazer com recursos próprios. Então, assim, nós temos um recurso muito importante e nós temos uma missão muito grande, como eu disse, daqui para frente, de conseguir alimentar de projetos e concorrência para que essas obras efetivamente aconteçam. Também, em paralelo, como o prefeito já anunciou, nós tivemos êxito na questão do convênio para a realização das obras de canalização do Córrego Grande. Também é uma reivindicação já junto ao Ministério das Cidades, que Araxá foi recentemente, a semana passada, já publicado, né, que foi elencado como um dos projetos passíveis de financiamento. E olha que não é fácil, os recursos são poucos, todo o país mandou projetos para o Ministério das Cidades e o Ministério das Cidades elencou apenas algumas obras passíveis de financiamento e entre elas é o município de Araxá contemplado. Então é uma vitória muito importante, uma vitória política muito importante. Tenho certeza que é um dos grandes anseios da população de Araxá, porque além de canalizarmos parte desse canal, nós vamos resolver um problema da população ribeirinha, vamos criar novos acessos a esses novos bairros que existem por ali, além de que vamos criar também um parque linear, que é um parque onde permitirá o desenvolvimento de algumas atividades de mobilidade urbana, também é um parque onde, caso haja as enchentes, esse rio possa extravasar nesse parque, ou seja, é um parque feito para amortizar grandes enchentes, grandes intempéries que houverem para frente. E também nós criamos junto com ele um novo acesso de Araxá, interligando com a BR-262. É um projeto muito importante, já foi para a Caixa, nós recebemos uma comunicação que foi elencado, já foi para a Caixa vai se manifestar dentro de 60 dias, sobre o interesse dela em financiar esse empreendimento. Mas como nós sabemos que Araxá tem uma capacidade de endividamento muito grande, tenho certeza absoluta de que a Caixa não se furtará a financiar essa obra para o município de Araxá. Evidentemente, como o prefeito disse, é uma obra de longo prazo, nós temos primeiramente que fazer um processo de aprovação do meio ambiente, que é demorado, é burocrático, mas que é aquilo que o prefeito disse. O importante é dar o ponto de partida inicial, é dar a partida e quem vier pela frente, dar a sequência e mudar o cenário do município de Araxá com essa nova interligação com a BR-262. Portanto, prefeito, é a administração municipal planejando o crescimento do município, né? Trabalhando nesse crescimento. Eu gostaria, inclusive, de dizer aqui, complementando um pouco o que o Sebastião Donizete disse, o seguinte, que o secretário do ministro da Integração Nacional, conversando conosco, ele manifestou o desejo de trazer a Araxá o próprio ministro para que ele assinasse aqui o contrato conosco, porque, segundo ele, esse repasse talvez seja o maior repasse que o Ministério esteja fazendo esse ano para uma cidade de Minas e do Brasil, uma cidade posto de Araxá. Se nós quiséssemos, o ministro viria a assinar esse contrato em Araxá. Daí a importância do que nós estamos trabalhando em Brasília. Prefeito, nesse momento em que o país vive de crise econômica, como que a administração municipal de Araxá consegue esses benefícios tão vultuosos junto ao governo federal? Olha, Alexandre, primeiramente porque nós saneamos a situação da prefeitura, a situação financeira da prefeitura assim que nós assumimos. Nós conseguimos contornar um débito que nós tínhamos, um passivo, acima de 50 milhões.
e reduzimos esse débito a praticamente 3%, 2%. Então, é uma prefeitura que está com as suas contas e com o seu sistema fiscal inteiramente em dia. Primeiro, em segundo lugar, através do trabalho da nossa equipe, de todos os nossos companheiros. Em terceiro lugar, pelo conhecimento que nós temos em Brasília, pelos amigos que nós temos em Brasília, pelos companheiros que nós temos em Brasília, que nos conhecem e que trabalharam ao nosso lado para que a gente pudesse viabilizar aquilo que estava sendo pleiteado pelo município e que nós tínhamos condições de ressarcir. E aquilo que o governo federal, até em reconhecimento ao trabalho que se faz em nossa cidade, repassou ou repassa, inclusive, a fundo perdido. Que é o caso dos 45 milhões, não é isso? E ajudas, inclusive, de empresas que, conhecendo o trabalho que se desenvolve em Araxá, têm participado também. Eu acho que é uma ação que é feita na base da confiança. Então, quando o município trabalha com os olhos voltados para o desenvolvimento e é capaz de provar isso através de ações reais, ele tem mais facilidade, sim. Então, eu acho que nós temos tido, pelo conhecimento e pela situação da cidade. Eu acho que Araxá tem realmente condições de pleitear aquilo que ela tem recebido e provar, através da realização dessas obras, que nós não estamos brincando de fazer governo. Mas eu gostaria de dizer mais, eu gostaria de dizer que enquanto nós estamos trabalhando nas grandes obras e elas não nos assustam, pelo contrário, é um desafio, elas nos alentam a trabalhar, nós não esquecemos aquelas necessidades do dia a dia da nossa população. Nós estamos trabalhando nos projetos de reforma de todas as escolas, de todas as unidades de saúde, para dar essa assistência, para dar essa atenção que nós estamos dando à nossa população. Portanto, as grandes obras não impedem que se construa, que se faça, não é isso o dever de casa, e nós estamos fazendo. Então, eu acho que nós estamos conciliando aquilo que nós podemos com aquilo que nós estamos lutando para conseguir. É daí que eu aproveito essa oportunidade para pedir o apoio da cidade e dizer que a cidade não deve ter medo de crescer. A cidade não deve paralisar, se imobilizar ante os desafios, que os desafios enfrentados é que fazem a cidade crescer. Portanto, nós estamos trabalhando e eu gostaria de agradecer toda a nossa equipe técnica, todos aqueles que trabalham conosco, todos aqueles que confiam na cidade, agradecer grande parte da Câmara que tem sido parceira nossa e agradecer a população que entende que Araxá merece o sacrifício que se faz nesse momento. Portanto, eu confio muito nas obras que estão propostas, nas obras que estão sendo realizadas. E uma prova eloquente disso é que hoje nós estaremos inaugurando definitivamente a sede do Poder Executivo da cidade de Araxá. Outros prefeitos virão depois de nós. E peço a Deus que eles tenham essa mesma convicção, essa mesma força e essa mesma disposição de trabalhar para o futuro da nossa cidade. E que esses prefeitos encontrem os colaboradores que eu encontrei, as pessoas que trabalham ao meu lado, que andam ao meu lado, pensando numa cidade para todos. Prefeito, diante de tantos investimentos feitos em Araxá, citados pelo senhor, explicados pelo secretário Sebastião, o setor de educação é também uma área privilegiada no nosso município, né? Privilegiada e olhada com muito carinho, não só por nós, mas pela Secretaria de Educação, pelas nossas professoras, pelos trabalhadores do ensino, olhado com muito respeito, porque nós estamos formando o cidadão do amanhã. Mas as obras que nós já realizamos, que já estão realmente abrigando centenas e centenas de alunos, elas se completarão com outras escolas que nós vamos criar, e são previstas duas: o CIMEI Dom Pichote, que ainda não foi iniciado por questão já explicada aqui de licitação, e a extensão do Francisco Braga, lá no Ciano Lemos, criando uma escola moderna para as crianças daquela localidade. E todas as outras escolas nós estamos estudando e preparando a reforma através de projetos da sua modernização, da sua utilização para dar conforto e segurança aos nossos alunos e professores. Então, da mesma forma nós estamos agindo no setor da educação, onde a Unisa praticamente já está pronta, e vamos trabalhar para recuperarmos todas as unidades de saúde dos nossos bairros e ampliar essas áreas de saúde dos locais mais distantes. Portanto, são assuntos que não são abandonados, da mesma forma também que nós estamos trabalhando junto com o secretário Bertoni para introduzirmos aqui definitivamente a Guarda Municipal. Os estudos já estão sendo elaborados, ou seja, eu acho que a administração tem que ter essa visão assim abrangente. Prefeito, em relação ao repasse do Fundeb pelo governo do estado, o que o senhor tem a dizer?
Eu gostaria de repassar para o conhecimento da nossa população, principalmente em homenagem às nossas professoras de todos os setores, que apesar das dificuldades que a Prefeitura está encontrando no seu relacionamento financeiro com o Estado, onde praticamente todas as prefeituras dos 853 municípios de Minas têm um débito, às vezes, quase que intransponível com o Estado, Araxá também, infelizmente, principalmente na área da saúde e da educação, tem um haver muito grande com o governo do Estado. Para que você tenha uma noção, apenas no Fundeb, 8 milhões de reais praticamente não foram repassados para a Prefeitura de Araxá. Então a Prefeitura tem bancado não apenas o que lhe cabe na participação federal e estadual, mas como da própria participação da Prefeitura. E nessa semana, vendo o atraso do Fundeb para com as entidades que trabalham com os nossos alunos, se não me engano são 8 entidades, nós estamos tirando do recurso da Prefeitura para suprir aquilo que era obrigação do Estado e pagando essas contribuições devidas pelo Estado para as professoras que trabalham nessa área, como por exemplo a PAI, a Gabriela Mistral, Lar Santa Terezinha e tantas outras, que há mais de 2 ou 3 meses, umas até mais do que isso, estão em condições dificílimas, porque não há o ressarcimento por parte do Estado. Então, a partir dessa semana, nós estamos colocando em dia a situação de cada entidade dessa e fazendo com que cada entidade, assim que preste conta da parcela recebida, possa receber a seguinte. Então, dentro da lei, mas com recurso próprio, nós estamos substituindo a obrigação do Estado. Prefeito, é importante frisar que os recursos, portanto, não estão chegando do Estado e a Prefeitura que está realmente bancando esses pagamentos? Olha, Alexandre, eu gostaria aqui de fazer, inclusive, uma menção honrosa a toda a população que está compreendendo o momento difícil que os municípios mineiros estão vivendo e tem compreendido. A população tem participado, tem pago seus tributos, o nosso setor de fazenda tem trabalhado e nós temos feito uma gestão com muita rigidez, com muita seriedade. Isso causa, às vezes, algum transtorno ou incompreensão a algumas pessoas, mas eu acho que nós temos que fazer essa gestão. E é através da gestão que nós não deixamos atrasar nenhum dia sequer o salário dos nossos funcionários, cuja folha ultrapassa os 12 milhões de reais, e estamos acudindo inclusive às obrigações do Estado para não prejudicarmos a população de Araxá, tanto na área da saúde também, porque do mesmo modo que estamos fazendo com o Fundeb, fazendo na área da saúde, onde nós estamos complementando, principalmente no setor de diálise, a obrigação do Estado. Estamos fazendo isso com recursos da Prefeitura. Estamos fazendo isso na área da educação, com recursos da Prefeitura. Então, é um momento de dificuldade, mas que nós estamos enfrentando porque a cidade não tem culpa. A cidade, às vezes, não tem que pagar esse preço. E nós estamos, então, trabalhando e, dentro da medida do possível, fazendo com que Araxá consiga vencer esse momento, porque eu acredito piamente que não existe mal permanente. Eu acho que as coisas acontecem como as nuvens, né? Elas vêm e passam. São como as águas, elas rolam. E dias melhores virão. Eu acho que com o que nós estamos fazendo, nós estamos sendo recompensados com aquilo que nós estamos conseguindo. E quando nós falamos dos recursos que nós conseguimos em Brasília, com os recursos que nós conseguimos de outras fontes, eu acho que uma coisa, felizmente, conscientemente, uma coisa compensa a outra. O que nós queremos aqui é o bem-estar da nossa população. Prefeito, em relação à área de turismo, tem alguma novidade? Nós adquirimos e terminamos nessa semana o pagamento de uma área contígua ao Parque do Cristo, onde nós vamos ampliar aquela área, criando ali também, já está em projeto, o Parque Ecológico, em continuidade àquela grande obra do Parque do Cristo. Vamos continuar e informamos isso, porque a visão da administração, ela é ampla. Nós queremos contemplar todos os segmentos sociais, da mesma forma que iniciaremos também a reforma do Museu Dona Beija. E, quanto ao Parque do Cristo, eu gostaria de dizer que ele tem sido uma grande referência turística da nossa cidade. Então ele merece ser ampliado, ele merece ser modificado, ele precisa ser mostrado a todo o interior de Minas, que em Araxá cuida-se da administração como um todo. E o Parque do Cristo para nós sempre foi uma obra que mereceu da nossa parte todo respeito, até pelo seu idealizador. Então fica aqui também essa informação à cidade de Araxá.
E com mais essa boa notícia, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Bom Dia, Prefeito. Alexandre, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, mais uma vez, para agradecer a população de Araxá por essa oportunidade de conversarmos assim, abertamente, francamente, sem termos nada que esconder e de realmente abrir as portas daquilo que nós estamos fazendo para o conhecimento de todos. E dizer que isso é uma convicção nossa, que ao longo da nossa vida, graças a Deus, nós temos pautado a ação no desenvolvimento daquilo que não nos pertence, porque pertence a todos, que é a cidade de Araxá. E gostaria de dizer que, às vezes, se enganam aqueles que entendem que os desafios podem arrefecer o ânimo de quem trabalha. Pelo contrário, eu acho que os desafios é que nos levam para frente. Portanto, eu gostaria de convocar a cidade de Araxá para que caminhasse conosco. Convocar o araxaense para que continuasse a acreditar na sua cidade, na sua família, na sua origem e no seu futuro. E convidar também o araxaense para que participasse hoje conosco da inauguração da sede do Poder Executivo de Araxá, presidente JK. E dizer que esse vai ser um marco histórico, que esse marco histórico nos vincule da visão daqueles que não acreditam, daqueles que têm medo de avançar, nos ligue muito mais à convicção daqueles que entendem que o futuro nos pertence. Portanto, meu abraço ao Araxá, meus cumprimentos, meus agradecimentos. Particularmente, eu gostaria de agradecer a todos os meus secretários, a todos os meus familiares, a todos os meus amigos e, principalmente, a todos os operários que sempre trabalharam comigo e que têm as mãos calejadas porque construíram a cidade de Araxá. Muito obrigado e até a próxima vez. Termina aqui o programa Bom Dia, Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.